Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. E nós vamos fazer a leitura bíblica a partir do verso 35 até o final do capítulo. Marcos 5, de 35 a 43. A igreja encontrou? Muito bem. Falava ele, Jesus, ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, Pedro, Tiago e João, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Nosso Pai, nós estamos diante de um episódio acontecido no ministério de Jesus e que certamente foi inesquecível para Jairo, para sua esposa e para a própria menina, objeto deste milagre. Nós queremos agradecer ao Senhor porque podemos tirar deste texto lições para a nossa própria vida. E nós pedimos que o Senhor nos ilumine, a fim de que possamos compreender e assimilar aquilo que a Tua Palavra nos apresenta aqui, tanto neste texto como em outras partes que certamente o Senhor nos fará lembrar. Nós suplicamos, nós agradecemos pela vida de todos que estão aqui, pelos que estão em casa, pelo pastor que está a serviço da Igreja Presbiteriana do Brasil neste momento. E nós suplicamos que em toda parte o Teu nome seja louvado, especialmente ali naquela Assembleia Geral. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda, meus irmãos, que nós tenhamos aqui como foco este homem chamado Jairo. O alvo da sua preocupação era sua filha adolescente. Eu não lembrava que era dia do adolescente. Eu simplesmente estudei este texto para falar hoje de manhã. E de repente, ontem à noite, no nosso encontro, muito agradável, isso foi tocado. Amanhã é dia do adolescente. Pois é, está aqui no bojo da passagem uma menina de 12 anos. Vamos nos lembrar um pouquinho do contexto
do que é ser uma menina nos tempos de Jesus. É nada. Os judeus diziam que era preferível não ter nascido do que ter nascido mulher. Mas o próprio Jairo, quando se refere à sua filha, não a chama de filha, não a chama pelo nome, simplesmente usa o termo filhinha. E quando nós pensamos em filhinha, nós também pensamos em, por exemplo, como é que o apóstolo João chama os crentes nas suas cartas, filhinhos. Isso indica que Jairo, este homem que é um dos principais da sinagoga em Cafarnaum, indica que este profissional da religião, indica que este pastor de pessoas é um homem que preza a sua casa e é um homem que tem uma visão diferenciada acerca do valor da sua filha, do valor da mulher, do valor da sua menina, ao ponto de perceber que não há nada mais do que fazer, porque a sua filha de 12 anos é uma idade significativa, é uma idade bonita, é uma idade de transição, mas é uma idade bonita. Ela está definhando, já não caminha mais, já não se alimenta mais, está absolutamente fraca, enfraquecida, e vem, de fato, a óbito. Vários comentaristas tentam amenizar isto, dizendo que ela teria entrado em coma, que ela teria entrado num estado assim, pré-morte, mas não necessariamente de morte física. Porque Jesus Cristo afirmou para as pessoas que estavam ali chorando, pranteando e criando um alvoroço, como era costume dos judeus. Os judeus faziam um barulhão quando alguém morria. Em algumas culturas a gente fica silencioso, a gente fala mais baixo, como se tivéssemos medo de despertar o cadáver, não é? Mas lá não. Lá era um alvoroço, pessoas eram contratadas para chorar. Pessoas eram contratadas para comparecer a este funeral e fazer deste funeral um grande alvoroço. Possivelmente as carpideiras, como eram chamadas, essas pessoas, já estivessem naquele ambiente fazendo a arruaça natural, cultural daquele tempo. O fato, meus irmãos, é que este homem viu que a situação da sua filhinha não tinha mais jeito. E antes mesmo que ela desse o último suspiro, ele saiu de casa, sabendo que Jesus Cristo tinha voltado de uma das suas viagens missionárias. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo tinha enfrentado do lado de lá do mar um homem possuído de tantos demônios que eles encheram uma manada de porcos. E aquele homem tinha sido absolutamente limpo e passou a ser uma testemunha de Jesus Cristo do outro lado. Mas aquele povo que conhecia aquele endemoniado ficou com tanto medo de Jesus que o expulsou de lá, que o mandou embora, que pediu para que Jesus se retirasse. Então Jesus Cristo vem com uma única conversão, talvez, daquele lado do mar. Ele chega em terra e de repente está diante dele um homem choroso, um homem triste, um homem sem nenhuma esperança, talvez com a única chama de esperança
ao ponto de cair de joelhos diante de Jesus Cristo, no meio da multidão. Não importa que ele fosse principal da sinagoga, não importa que ele sempre tivesse dito aos outros o que fazer, não importa se ele soubesse Bíblia de frente para trás e de trás para frente, ele reconhecia que em Jesus Cristo havia graça. E diante desta situação tão dramática da sua vida pessoal, ele cai de joelhos e ele suplica. No verso 23 diz assim: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Eu creio que o Senhor tem da parte de Deus uma graça tão grande que pode resolver o problema de saúde da minha filha. E o texto não nos permite imaginar que Jesus Cristo ficou fazendo onda com aquele homem, porque o texto diz: Jesus foi com ele. E nós sabemos que no meio do caminho houve uma mulher que tocou nas vestes de Jesus, Jesus parou, Jesus se ocupou com ela, enquanto isso a coisa estava andando. E Jesus Cristo ainda dialogando com a multidão, com os discípulos, querendo saber o testemunho daquela mulher que tinha sido curada. E Jairo do lado dele ali, pacientemente esperando, recebe um recado. E o recado é esse: sua filha morreu. Sua filha morreu. Não adianta mais. Sua filha morreu, não adianta mais. Mas a pessoa não se limita a dizer isso. A pessoa vai mais adiante e diz: tua filha já morreu, por que ainda você incomoda Jesus? Por que você ainda incomoda a Jesus? É uma boa pergunta, que revela da parte da pessoa que está fazendo esta afirmação, uma total incredulidade, um total desconhecimento, uma total alienação acerca de quem é Jesus Cristo. Porque é possível, à luz de tantos milagres vistos, é possível que as pessoas dissessem: não, esse homem tem poder. Mas chega um ponto, e se nós estivéssemos lá, presenciando este fato, talvez nós tivéssemos as mesmas atitudes se não conhecêssemos a revelação. Hoje fica fácil para a gente dizer: como é que essas pessoas não acreditavam que Jesus Cristo tinha poder sobre a morte? Porque ele nunca tinha feito isso antes. Então não é muito fácil. Nós não podemos acusar aquelas pessoas daquele tempo de incredulidade total, se, à luz dos conhecimentos que nós temos, nós não reagirmos de maneira diferente. Porque hoje nós temos a obrigação de sermos diferentes e de não fazermos esse tipo de pergunta: porque você ainda incomoda Jesus? Porque nós já temos a revelação de que Jesus quer ser incomodado. A prova de que Jesus quer ser incomodado, a prova de que Jesus Cristo quer ser procurado, está dita no próprio texto. Porque Jesus, diz o texto, sem acudir a tais palavras, ou seja, Jesus não deu nem atenção para a pessoa que falou a notícia, que deu a notícia. Jesus não se preocupou com a crítica da pessoa: porque você incomoda, continua incomodando Jesus, por que você continua insistindo numa coisa que já não adianta mais?
E Jesus Cristo, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga. Eu tenho até a impressão que ele pegou no braço do homem. Sabe, na minha ilusão aqui, na minha imaginação, eu acho que ele pegou no braço do homem e ele disse assim: não temas, crê somente. Fica firme. Fica firme. Que lição eu tiro daí? Eu tiro daí a lição de que tem muita gente ao nosso redor que quer nos dar conselhos, que quer nos dar sugestões, que quer nos dizer o que fazer, que quer nos obrigar a aceitar posicionamentos que elas têm. Nós estamos vivendo uma época em que a gente não pode abrir a boca, porque se abrir a boca a gente tem processo. Dia desses eu estava vendo um pregador de internet, né, um conferencista que é muito famoso, não vou dizer o nome para não dar publicidade a ele, que diz assim: aqui no meu estado, se eu disser que Jesus Cristo perdoa as pessoas em pecado, eu vou ser processado. Mas se eu chamar o outro de ladrão, de sem vergonha, não acontece nada. Eu não sei se vocês se lembram da mulher de Jó. Quando ela viu o sofrimento do marido, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu todas as coisas, o que ela disse para o marido? Amaldiçoa teu Deus e morre. Foi o que ela disse. É o que as pessoas dizem. Escute, não fique atrás de Bíblia, não fique atrás da esperança de vida eterna, não se iluda com estas coisas que a religião fala, não fique pensando nisso. Cuide de você mesmo, entronize você no seu coração. O que importa é o que o seu coração diz. Enquanto que a Escritura diz: o coração é enganoso, o coração é corrupto, o coração não pode ser o nosso guia. E eu fico pensando não só nessa pessoa que chegou e disse assim: olha, não, por que você incomoda, continua incomodando Jesus? Ela já morreu. E quando Jesus Cristo diz para a casa toda: por que vocês estão alvoroçados, chorando, se lamentando? A menina não está morta. O que mudou foi uma piada. Jesus disse uma piada. Em pleno sepultamento, Jesus disse uma piada e começaram a rir. Porque é só isso que a sociedade sem Jesus Cristo, sem esperança na palavra de Deus, consegue fazer. É verdade que nós precisamos de conselhos técnicos. Nós precisamos ir para a escola, aprender as ciências. Nós precisamos aprender coisas a respeito da vida, do cotidiano. Não é? Nós aprendemos muitas coisas, inclusive em ofícios, em hobbies, pela internet, de gente que efetivamente não tem a Deus no seu coração. Isso não é o problema. O problema é quando a gente se pauta na vida, na moral, no direito, nas questões que dizem respeito aos relacionamentos com Deus e com o ser humano, com base nos conselhos da multidão. Nunca foi mais errada a afirmação de que a voz do povo é a voz de Deus.
Porque a voz do povo é a voz do diabo. Porque o povo está dominado pelo diabo. Então, quando nós pensamos neste episódio e Jesus Cristo imediatamente intervindo, nós aprendemos aqui com toda clareza que quando a gente precisa, e sempre a gente precisa de conselho, de orientação, de como nos conduzirmos perante o mundo, perante a sociedade, nós devemos crer na palavra do Senhor. Mesmo que digam, gente, isso é coisa do passado, não tem importância. É o estatuto de Deus. E o estatuto de Deus, a gente não mexe, a gente obedece. A segunda coisa que eu vejo aqui é que o Senhor Jesus Cristo chega lá na casa e diz: a menina não está morta, ela dorme. E numa explicação lógica, nós diríamos, ela teve um mal súbito, ela teve um ataque, ela teve um coma, ela entrou num processo de desfalecimento geral. Tem gente que passa por isso e até chega a ser sepultada. Há casos de registros de pessoas que se reviraram dentro do caixão depois de enterradas, porque voltaram. Eu não sei, não me recordo do nome exato deste fenômeno que acontece. Catalepsia. Muito obrigado pelos universitários assessorando aqui. O fato, queridos irmãos, é que Jesus Cristo provou uma coisa muito interessante e importante para nós. Jesus conhece o nosso estado. Eu me lembro do presbítero Benedito Camargo visitando comigo naquela tarde e alguém perguntando para ele: ô Benedito, você está forte como um touro, né? Ele disse: graças a Deus. Fui no médico ontem, ele fez um check-up em mim e disse que eu estou bem. Ele era cardíaco e eu estou bem. Ele disse para mim que eu vou viver muitos anos. Isso Benedito falou 2 horas antes de morrer. Porque às 5:30 da tarde daquele dia, ele estava orando de pé, numa sala de família, e eu o vi tombar. Meus irmãos, que terrível foi ver o meu irmão partir sem eu poder fazer nada. Eu fiquei com a lembrança dessa morte várias semanas na minha mente. Eu acordava pensando em Benedito. Eu não sabia, Benedito não sabia, mas Jesus sabia. E o que é maravilhoso nós entendermos deste episódio é que o Senhor conhece a nossa real necessidade. O Senhor conhece a nossa real condição. Se nós estamos falando da situação pecador não salvo e pecador salvo, Jesus sabe da miséria das pessoas que estão sem salvação. Mas Jesus também sabe das pessoas que são salvas e que têm problemas crônicos. Não de saúde apenas, mas problemas crônicos de espiritualidade, fraquezas constantes da sua caminhada. O Senhor Jesus Cristo conhece a realidade das coisas e só Ele pode diagnosticar a gente dessa maneira. O apóstolo Paulo cita textos do Antigo Testamento
em que ele diz assim: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque, não há quem faça o bem, todos a uma se extraviaram. Quando o apóstolo fala dos gentios, no capítulo 1 de Romanos, ele diz que as pessoas, ainda que tenham visto as obras, a criação de Deus, elas preferiram dar glória à natureza do que dar glória ao Deus Criador da natureza. Inculcando-se por sábios, se fizeram loucos. Então, quando você olha todas as pessoas, ainda que elas se coloquem num pedestal e se sintam as melhores criaturas deste planeta, quem sabe a real condição delas é o Senhor. E naquele dia do juízo, Ele vai dizer para todos nós duas palavras: vinde, benditos de meu Pai, entrai para o gozo que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Ou então Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas, Senhor, e isso já é outra passagem no Sermão do Monte, quando Jesus diz assim: em teu nome fizemos milagres, em teu nome curamos, em teu nome expulsamos demônios. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Quem sabe a real condição da gente é o Senhor Jesus. A terceira coisa que eu aprendo do texto é que quando Jesus Cristo chega na frente da menina, Ele vem com o pai e a mãe. Ele honra pai e mãe. Ele não pegou só Jairo. Ele chamou a mãe, que não tem nome no texto, mas não importa, é a mãe da menina. A família reunida ali. Duas pessoas talvez em pé e uma criança estirada naquela esteira, naquela cama, totalmente inanimada. E Jesus Cristo, então, Marcos diz que ele toma a criança pela mão. Ele pega na mão da criança. Ele não fala o nome da criança. Talita não é nome de criança. No texto não é. É uma boa sugestão, mas significa menina. E ele fala duas palavras que Pedro lembra e passa para Marcos, porque Marcos é o autor do evangelho que Pedro conta. E ele diz: Talita cumi. Eu não sei se a pronúncia é essa mesma. Mas o que eu sei é que estas palavras, estas duas palavras, não falam da fé de Jesus. Não falam da confiança que Jesus Cristo tinha no Pai. Falam da autoridade que ele evoca sobre a morte. Ele está falando com a morte. Ou melhor, ele está dando um recado para a morte. Solta, porque eu estou ordenando a vida. Eu estou ordenando a volta daquele ser vivente ao corpo inerte. E eu creio, queridos irmãos, que assim como o Senhor já nos salvou do pecado e da morte e da condenação eterna, por causa da sua própria ressurreição, Ele vai ressuscitar o corpo de quem pertence a Ele e já está falecido. Então a pessoa vai voltar à alegria, vai voltar a contemplar os semelhantes, porque agora ela já contempla a Deus.
E nós precisamos, a despeito de todo o esforço científico de manutenção da vida, nós precisamos entender que tem o poder, que quem tem o poder de segurar a nossa vida é o Senhor, e que tem o poder de levar. Nenhuma pessoa morre sem a autorização expressa, sem a decisão divina, ainda que a morte tenha sido provocada. Tem um ator, Alain Delon, que tem sido ou já foi notícia de que ele fará um suicídio assistido, uma eutanásia assistida, ou seja, ele marcou dia e hora para morrer. A impressão que todo mundo pode ter é que ele está fazendo isso sem autorização divina. Ele não está. Se ele não morresse disso naquele dia e hora, ele morreria de outra coisa. Era só ele esperar. Mas ele quer ser alvo de vitrine. Ele quer dizer ao mundo: a minha vida bastou, o que eu vivi nesta vida já foi suficiente, já não tenho mais alegrias, já não tenho mais, pois ele não sabe que ele vai ser eterno. E ele não sabe que se ele não tiver Jesus Cristo para ressuscitar a sua vida interior, dar vida nova e lá naquele dia do juízo trazê-lo para a sua presença, ele vai viver eternamente em perdição e castigo. Nós precisamos aprender que Jesus Cristo detém o poder da cura e que Jesus Cristo detém o poder da ressurreição, não apenas do corpo, mas do corpo e do ser interior, que a gente pode chamar de alma, pode chamar de espírito, pode chamar do que quiser. Mas é esse ser que nos faz pensar, rir, chorar, é este ser que nós somos. E é interessante como o episódio termina, meus irmãos. A menina ouviu a voz do Senhor. E ao ouvir a voz do Senhor, se levantou e começou a andar. Dá a impressão que ela teve uma defasagem, mas ela se lembrou logo de cara que ela não estava andando no final da vida dela. E ela começou a andar. Isto serviu para mostrar para o pai, para a mãe e para os 3 discípulos que a menina estava viva. Eles precisavam de um sinal visível da ressurreição do corpo daquela menina. Mas é muito importante o que Jesus disse para eles. Jesus ordenou-lhe 2 coisas. Não é hora de vocês dizerem sobre o que aconteceu aqui. Não é o tempo, não é o momento. Jesus Cristo tinha muita coisa que fazer ainda. Quando ele ressuscitou, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas naquele momento, aquilo atrapalharia. Já há casos em Marcos em que ele diz assim: eu te curo agora, mas você não fale com ninguém. E as pessoas saíram falando, foi ele, de maneira que Jesus Cristo não podia entrar nas cidades, não podia pregar o evangelho com paz, porque as pessoas, diz Marcos, elas pulavam sobre Jesus Cristo como se fossem tietes, mas na esperança de ter algum benefício, na esperança de ter alguma cura, e com isso atrapalhavam o ensino de Jesus. Era uma estratégia até diabólica.
Então Jesus Cristo disse: não falem disto que aconteceu aqui de jeito nenhum. E outra coisa, deem de comer para a menina, porque ela está com apetite. Ela precisa comer. Faz tempo que ela não come. Ela precisa comer. E eu quero tirar uma lição muito simples daí. É que Jesus Cristo pensa em todas as necessidades que a criança tem. Jesus Cristo restaurou a vida da criança e diz: bom, resolvido o caso, resolvido, até logo, passem bem. Não, ele não faz isso. O que ele faz é: vamos cuidar desta menina. E quando ele fala, vamos deem alimento para essa menina, façam ela comer, façam ela se sentir bem, confortável, ele está pensando não apenas no corpo da menina, mas está pensando na saúde da menina, saúde que vai fazer com que ela tenha o seu nome registrado no livro da vida. E eu quero aproveitar e dizer: pais, a idade de 12 anos, se vocês prestaram atenção no que foi escrito pelo pastor Flávio Viola Machado, e está registrado no boletim, é um período de muita complexidade. O seu filho precisa de você, a sua filha precisa de você, e você precisa alimentar a sua filha, o seu filho. Não apenas com comida, mas com graça. Então direcione os seus filhos. Eles ainda não estão aptos para dirigir a sua vida sozinhos. O período de adolescência se caracteriza exatamente pelo fato de que eles são grandões com cabeça infantil. Mas imaginam que são adultos. Então não querem dar satisfação. A minha neta de 11 anos, toda orgulhosa, meu neto de 14 anos, todo orgulhoso, dizendo que foi dormir às 1h30 da manhã. Aí eu, por dentro, dirigindo o carro, digo assim: azar o seu, você não sabe como é bom dormir, quando a gente pode. É porque depois de velho a gente quase não pode, não é? A gente vai, não é? A gente vai sentindo assim uma necessidade urgente e constante de levantar. Ela não está querendo ser adolescente. Já está. O fato é que eu aprendo com isto que Jesus Cristo não apenas valorizou a menina, que era coisa para os judeus, mas Jesus Cristo pediu que os seus pais tratassem dessa menina com toda a dedicação. E eu quero terminar com a mesma ênfase. Vamos nos lembrar que nós não precisamos do conselho da sociedade para os assuntos referentes à nossa vida com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Nós precisamos é da palavra. Vamos nos lembrar que o Senhor Jesus Cristo conhece a nossa real condição. E é só Ele que tem o poder de mudar isso. E vamos nos lembrar que obedecer a Jesus Cristo faz bem. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.